Nos domínios da mediunidade, capítulo 29, anotações em serviço. Retornando ao lar de Aulus, me ocorreu ouvir a sua opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de todos aqueles que se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. Em companhia do orientador, havíamos tocado de relance, mas seguramente, palpitante material que nos facultou excelente curso educativo. Examinamos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização, além de alguns dos temas de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento do leito de morte e as energias viciadas. Tudo isso sem necessidade de recursos a complicadas terminologias. Ou seja, quando a gente, ao invés de ser simples para que as pessoas nos entendam, utilizamos de palavras difíceis para tentar demonstrar sabedoria, né? Então, nesses casos, nós estamos simplesmente prestando um desserviço ao invés de ajudar. Não é vulgarizar, é tornar compreensível. E é isso que ele está dizendo, né? Que eles falaram de todos esses temas da forma mais simples possível, sem complicações terminológicas. Apesar do nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico, ou seja, tantas complicações em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Os metapsiquistas, ou seja, aqueles que hoje a gente chama de parapsicólogos, chamavam criptestesia a sensibilidade oculta, críptica, e batizaram o conhecimento de fatos sem o auxílio dos sentidos carnais com a palavra metagnomia. Metagnomia pode ser intuição, ideias, alguma coisa nesse sentido. Os médiuns se dividiam em duas categorias: os de faculdades psicológicas inabituais e os de faculdades mecânico-físico-químicas, e por aí afora. E eu refletia, por que não aplainar essas dificuldades de expressão? Afinal, a mediunidade na essência consulta o interesse da humanidade inteira. Acalentava tais pensamentos quando Aulus, observando por certo a minha crítica meditada, considerou: sem dúvida, a mediunidade é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram a evidência da mediunidade a seu modo. De nossa parte, é possível abordá-la com simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem comum, curando obsediados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane e voltando ele próprio a se comunicar com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por enquanto, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu: não importa que os aspectos da verdade
recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O trabalhoso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência com a balança e com a retorta. Retorta é aquele vaso de gargalo estreito e curvo que é usado no processo da destilação. Então, a inteligência com a balança e com a retorta também vive para servir ao Senhor, esmerilhando, ou seja, aperfeiçoando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os. Chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na Era Nova. Porém, não desejava situar a conversa nos domínios científicos. Nosso aprendizado atingia o marco final. Aquela era a última noite em que poderíamos desfrutar a sábia companhia do orientador, e me propunha ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão, provoquei o diálogo que passarei a relatar. É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. E o instrutor falou com brandura: André, o que você pretende dizer? Me lembro daqueles irmãos que acusam os médios de insanos e loucos, aconselhando o isolamento dos estudantes da verdade em templos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis. Ou seja, aquele que se isola, vai estudar porque tem que treinar a sua percepção. Ah, sim. O santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Tais companheiros são como viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas, corajosos do bem, suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Mas sempre chega um dia em que a maré brava invade o seu domicílio provisório, arrebatando-os ao mar alto, para que recomecem a experiência que lhes é necessária. Então, é muito fácil a gente se manter em oração quando nós estamos isolados no mosteiro, mas a vida quer da gente que nos mantenhamos no orai e vigiai no nosso dia a dia, que nos mantenhamos as nossas intenções de mudança, enfrentando a família, o trabalho, as pessoas difíceis que nos incomodam, olhando para essas pessoas, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de aprendizado, de tolerância, de paciência, me colocando no lugar do outro, com um olhar de amor. Muitos estudiosos
da nossa esfera de realização no mundo afirmam que seria lícito cultivar apenas o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas comuns à condição de obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas, sem qualquer atenção de nossa parte. Tem gente que acha válido somente mensagens de mentores e despreza um trabalho de desobsessão. É isso que André está perguntando. É certo? É certo isso? E Aulus responde: isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Não podemos negar que a obsessão seja doença da mente, mas a medicina poderá curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos, do mesmo modo que o sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxilia a todos em nome da providência. Há companheiros do espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não corresponde à sua exigência, se revelando em acanhado círculo de compreensão e competência, se afastam dele, irritados, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Ou seja, quando entidades muito necessitadas fazem o médium se sentir mal, ter comportamentos muito diferentes do habitual, muita gente acha que é misticismo, que o médium quer chamar atenção e isola esse médium ou rotula. Aulus sorriu e comentou: esses provavelmente serão os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e, de certo, amaldiçoam a criancinha que não sabe a ler. Semelhantes amigos, André, esquecem o socorro que receberam na escola primária e, solicitando facilidades, à maneira do morfinômano, é o viciado em morfina, que reclamam entorpecentes, se viciam em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Então, o que ele está dizendo? Que nós temos obrigação de ajudar aqueles que sabem menos que nós. Se estamos onde estamos, é porque fomos ajudados por aqueles que sabiam mais que nós. Há quem diga que o Espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os doentes, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. A gente vê muitas pessoas que têm medo de frequentar o espiritismo porque acha que quem frequenta fica louco. Segundo eles, é porque as pessoas param de beber, elas modificam os seus hábitos, e aí eles acham que é insano deixar de frequentar certos lugares, deixar certos hábitos. Eles acham que as pessoas fazem isso porque são obrigadas, porque senão vai acontecer isso ou aquilo com essas pessoas, né? Não porque elas escolheram mudar, porque elas entenderam que é melhor mudar.
Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo, a medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece a si mesma à medida que se agiganta na obra assistencial aos doentes. Em Espiritismo, não pode se responsabilizar pelos desequilíbrios que lhes pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que requisitam sua intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhe o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir. É muito difícil aplicar os princípios superiores que defendemos, utilizando para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. O que ele está dizendo? É muito fácil falar, você deve fazer isso ou aquilo. O difícil é sermos o exemplo. O difícil é fazer. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse restrita a lindas palavras, o Cristo que constitui o nosso padrão de todos os dias não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados na terra. Bastaria que enviasse proclamações angélicas à humanidade, sem padecer de perto sua incompreensão e os problemas. Ou seja, lindas palavras não bastam para que as coisas se modifiquem, para que nós nos modifiquemos. Se assim fosse, Jesus não precisaria ter vindo exemplificar. Ele apenas mandaria lindos textos. A teoria é simples, a prática é que são elas. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo, ou seja, o nosso objetivo, é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Então, comecemos por perdoar a nós mesmos para perdoarmos o outro e começarmos a crescer. Há também quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Então, por falta de estudo ou de entendimento, é mais fácil acreditar que o que está acontecendo é efeito de causas do passado e, portanto, não devemos interferir. Não é bem assim, né? Mera argumentação do egoísmo bem nutrido, ou seja, um egoísmo do tamanho da vaidade. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Todos lutamos por ressarcir compromissos do passado, compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir nossa redenção, uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas
ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que desabonavam o nosso passado e que agora afligem o nosso presente. Se falta a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Também não faltam os que supõem não devam atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque eles dizem que cada criatura deve procurar a verdade por si. Admitem que as religiões não passam de muletas e que ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Mas vamos pensar, né? Se nós estamos com a perna quebrada, nós precisamos de muleta até que a gente consiga andar normalmente. As religiões são muletas? São, mas são necessárias até que consigamos caminhar com as nossas próprias pernas e auxiliar nosso próximo a fazer o mesmo. Aulus esboçou um gesto de bom humor e disse: isso seria suprimir a esmola e vilipendiar, ou seja, desprezar o amor imanente na criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo que se expresse, é um santuário de educação da alma, em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso, em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que cabe às crianças o dever de procurar as virtudes e a sabedoria por si, furtando-se toda espécie de apoio moral e cultural. Imaginemos um campo enorme, superlotado de doentes, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos, confiando-se à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio se responsabilizará pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do auxílio dos pais. Ou seja, primeiro ajuda, depois ensina a pessoa a crescer, a se ajudar. O instrutor fez ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica identidade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se sinta no direito de apelar para a verdade total. Por agora, é imprescindível trabalhe incessantemente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento nas realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral. Porque, sem o apelo à dignificação da humanidade, da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Mas havíamos atingido o fim da viagem. O lar santuário em que o assistente residia
levantava-se agora ao nosso olhar. E ele então nos disse: desculpa, trabalhemos com bom ânimo. O tempo conjugado com o serviço, no bem, é o alicerce da nossa vitória. No dia seguinte, Aulus deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Por isso, nos prometeu o abraço de adeus para a manhã seguinte. E aí fica a lição para nós, né? Ajudemos o nosso próximo, assim como queremos ser ajudados por aqueles que têm condições de nos ajudar. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.